Trabalho. O termo trabalho pode significar várias coisas, como por exemplo, o vídeo que agora vocês veem é fruto da ideia da professora Simone Teixeira para a conclusão de seu curso para o programa de pós-graduação em Ciências Naturais aqui na UENF, que para fechar nos deu esse trabalho. Desculpa aí, Simone, o trocadilho. Trabalho também tem um significado físico, como a ação de uma força sobre uma matéria, fazendo-a deslocar-se no espaço. A famosa fórmula W igual a F vezes D vezes cosseno de θ, sendo θ a inclinação da força em relação à direção do movimento. Fazer esses cálculos dá um certo trabalho trigonométrico. Mas o significado clássico mesmo da palavra trabalho, de acordo com o dicionário online em português, é o conjunto de atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. Esse alguém é o que chamamos frequentemente de trabalhador. No mundo capitalista, o fim ou propósito do trabalho varia. Se for daqueles que detêm os meios de produção, normalmente é bastante grana, dinheiro, bufunfa, bitcoins, etc. O suficiente para ter uma conta offshore num paraíso fiscal. No entanto, se é operário, o tal fim ou propósito terá um fim rápido sem cumprir com os propósitos do operário. Meus trocadilhos eu sei que estão péssimos, mas se alguém se deu o trabalho de escrevê-los, e eu tenho que manter meu trabalho de lê-los, ok? O curioso é que, historicamente, aqui no Brasil, o homem branco sempre se orgulhou de ser trabalhador e até denunciava a suposta preguiça dos índios. Sim, olha que absurdo. Os selvagens que aqui viviam não queriam trabalhar o trabalho dos brancos. E por causa dessa suposta preguiça, as populações indígenas foram perseguidas e chacinadas ao longo dos séculos pelos civilizados e trabalhadores brancos. Recentemente, inclusive, esses mesmos indígenas recorreram ao STF pelo seu direito pelas terras que sempre ocuparam, uma espécie de uso capião indígena. Pois bem, o problema levantado é chamado de marco temporal e discute se o direito a essas terras é vigente somente a partir da Constituição de 88 ou é anterior a ela. A discussão dividiu as opiniões entre os trabalhadores, pecuaristas, madeireiros e o agronegócio contra os preguiçosos índios e comunistas ambientalistas. Aliás, depois da eleição do atual presidente, índios, quilombolas e ONGs ambientalistas são novamente alvo de ataques desses fazendeiros, mineradores ilegais, entre outros. Enquanto isso, os órgãos de fiscalização e gestão ambiental, pagos com dinheiro do contribuinte, brincam de morto-vivo. Tipo assim: queimada do Pantanal, morto. Índios reagem aos agricultores, vivo. Desmatamento da Amazônia, morto. Líderes mundiais criticam a política ambiental brasileira, vivo. Parece que esse governo mesmo gosta de não trabalhar. No Brasil colonial, os virtuosos trabalhadores brancos, depois de fracassarem com os preguiçosos e indolentes índios, tiveram a incrível ideia de atravessar o oceano e raptar outros humanos, sim, homens e mulheres, e os obrigarem a fazer o seu trabalho. E adivinhem para que fim ou propósito? Para o conforto dos próprios brancos. Os escravos africanos eram humanos que trabalhavam para outros humanos em troca de um pouco de comida, só o necessário para sobreviverem, e viviam amontoadas, longe da casa grande, num lugar chamado senzala. O nome dado a isso é escravidão. Atualmente, outros humanos, descendentes daqueles humanos raptados da África, se amontoam em novas senzalas, em favelas e periferias, normalmente distantes da casa grande, nas fábricas, trabalhando diuturnamente, geralmente para aqueles descendentes dos brancos que os raptaram. Vejam só para quê? Para também sobreviverem. E o nome disso é
Capitalismo. Milhões de africanos foram retirados de suas famílias, de suas terras, de sua cultura, de sua religião e escravizados só porque esses homens e mulheres tinham uma cor de pele diferente. Aliás, as diferenças sempre foram usadas para discriminar e segregar. Pode ser a cor da pele, a etnia, a religião, a sexualidade, etc. Parece que o sonho humano é a uniformidade. Todo mundo igual, com a mesma roupa, mesma religião, mesma cor. Só não pode ter o mesmo saldo bancário, tá ok? As diferenças sempre foram encaradas como defeito, como algo a ser combatido. Mas o mais curioso é que os diferentes nem sempre são minoria. No último censo, mais de 50% da população brasileira se considera parda ou preta. Na mesma toada, as mulheres são hoje 51,8% da população brasileira. Apesar disso, esses grupos continuam a sofrer discriminações. No país das contradições, com negros antirracistas, cristãos armamentistas, entre outras excentricidades, há também mulheres antifeministas. Pois é, a deputada e historiadora de Santa Catarina, Ana Caroline Campanolo, fez a sua campanha pautada no antifeminismo. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ela discorda do movimento feminista. Lançou até livro e ganhou o prêmio Jabuti. Tô brincando, não ganhou não. Mas talvez a deputada possa ser uma antifeminista de fato e renunciar a seu mandato, devolver seu diploma de ensino superior, seu direito ao voto e entre outros absurdos nefastos desse direito feminista. Ô Ana, faz o seguinte, querida, volta para casa dos seus pais e começa a tricotar o enxoval de casamento, tá bom? No Brasil, tudo que não é homem branco, heterossexual, é considerado diferente. Segundo o site G1, os negros têm o dobro de chances de serem assassinados no Brasil e representam 77% das vítimas de homicídios. Em um levantamento recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, uma mulher é assassinada a cada 7 horas. Agora, se for mulher e negra, aí a coisa complica ainda mais. No Brasil, apenas 10% das mulheres negras concluem o ensino superior. O percentual de mulheres negras, pretas ou pardas, doutoras, professoras em cursos de pós-graduação é inferior a 3%. Segundo uma pesquisa realizada pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 2015, apenas 7% das bolsas de produtividade foram destinadas a mulheres negras. Em outras áreas, como na política, na arte, na religião, etc., o mesmo acontece. A teledramaturgia brasileira, por exemplo, teve um papel fundamental nessa segregação, dando sempre papéis secundários às mulheres negras. Elas só eram maioria, de fato, quando a história tratava de escravidão. E mesmo numa famosa novela global, a escrava foi protagonizada por uma branca. As novelas modernas, as mulheres negras são somente vistas como babás, empregadas, entre outros papéis coadjuvantes, enfatizando assim os estereótipos raciais. Na religião, as imagens e até filmes das personagens religiosas da Palestina, semitas de pele escura, são todas brancas de olhos claros. Na música e na dança, as coisas não são diferentes. O branqueamento é evidente nos balés, na música erudita, entre outras manifestações artísticas. O samba, por exemplo, foi durante bastante tempo considerado um sub-ritmo musical. E mais, não faz muito tempo atrás, tocar samba era considerado crime de vadiagem e podia render até 30 dias de cadeia. O sambista João da Baiana, por exemplo, enfrentou vários problemas com a polícia, que só cessou quando o senador José Gomes Pinheiro Machado resolveu autografar o pandeiro do João, que a partir daí ostentava a assinatura e escapava das prisões. Os brasileiros e brasileiras, indiferentes das suas raças, classe, gênero, possuem seus direitos esses garantidos pela nossa Constituição.
Qualquer tipo de preconceito ou discriminação não pode nem deve ser suportado pela nossa sociedade. Mudar esse cenário é fundamental para evoluirmos como espécie, como nação. Mas dá trabalho. Esse foi o ENF News. Meu nome é Jade Carvalho. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe. E até a próxima.